Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 35. Parágrafo 1º. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para: inciso 1. Requisitar da autoridade que classificar informação como ultrasecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7º e demais dispositivos desta lei, e: inciso 3. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Parágrafo 3º. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 anos, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4º. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3º implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento, NSC, que tem por objetivos: inciso 1. Promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas, e: inciso 2. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações,
em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. Parágrafo 2º. No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta lei. Parágrafo 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4º. As informações classificadas como secretas e ultrasecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público. Artigo 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei, e inciso 4. Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável. Inciso 1. Pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Inciso 2. Pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 43. O inciso 6 do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116. Inciso 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44. O capítulo 4 do título 4 da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126-A. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou,
quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para a apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º e na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se: Inciso 1. A Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e Inciso 2. Os artigos 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação.